Introdução à lógica. Capítulo 3. Falácias não formais. Se bem que a maioria dos compêndios de lógica contenha um exame das falácias, seu modo de tratá-las não é idêntico em toda essa maioria. Não há uma classificação universalmente aceita das falácias. A situação não é surpreendente. Como disse acertadamente um dos primeiros lógicos modernos, De Morgan, não há coisa alguma que não possa ter o nome de uma classificação dos modos como os homens chegam a um erro, e é muito duvidoso que possa haver alguma. A palavra falácia é usada de múltiplas maneiras. Um uso perfeitamente correto da palavra é o que se lhe dá para designar qualquer ideia equivocada ou falsa, crença, como a falácia de acreditar que todos os homens são honestos. Mas os lógicos usam o termo no sentido mais estrito e mais técnico do erro no raciocínio ou na argumentação. Uma falácia, tal como usaremos o termo, é um tipo de raciocínio incorreto. Sendo um tipo de raciocínio incorreto, podemos dizer de dois raciocínios diferentes que contêm ou cometem a mesma falácia. Alguns argumentos, é claro, são tão obviamente incorretos que a ninguém enganam. No estudo da lógica, é costume reservar o nome de falácia àqueles argumentos ou raciocínios que, embora incorretos, podem ser psicologicamente persuasivos. Portanto, definimos falácia como uma forma de raciocínio que parece correta, mas que, quando examinada cuidadosamente, não o é. É proveitoso estudar tais raciocínios, pois a familiaridade com eles e seu entendimento impedirão que sejamos iludidos. Estar prevenido é estar armado de antemão. Apesar da advertência de Morgan para não se levar muito a sério a classificação das falácias, concluiremos, não obstante, ser útil agrupá-las da seguinte maneira. Assim, as falácias são divididas em dois grandes grupos: as falácias formais e as não formais. As falácias formais são mais convenientemente estudadas em conexão com certos padrões de inferência válida com os quais apresentam uma semelhança superficial. Por isso, adiaremos o seu exame para capítulos subsequentes. No momento, trataremos das falácias não formais, erros de raciocínio em que podemos cair por inadvertência ou falta de atenção ao nosso tema, ou então porque somos iludidos por alguma ambiguidade na linguagem usada para formular nosso argumento. Podemos dividir as falácias não formais em falácias de relevância e falácias de ambiguidade. Não tentaremos fazer um estudo exaustivo da matéria, somente consideraremos 18 falácias não formais, aquelas que são as mais comuns e enganadoras. 1. Falácia, falácias de relevância. Comum a todos os raciocínios que cometem falácias de relevância é a circunstância de suas premissas serem logicamente relevantes para as suas conclusões e, portanto, serem incapazes de estabelecer a verdade dessas conclusões. A irrelevância é aqui lógica e não psicológica, naturalmente, pois se não houvesse alguma conexão psicológica, tampouco haveria qualquer efeito persuasivo ou de aparente correção.
O fato de a relevância psicológica poder se confundir com a relevância lógica explica-se, em alguns casos, pelo fato de a linguagem poder ser usada tanto expressiva como informativamente para estimular emoções tais como o medo, a hostilidade, a compaixão e entusiasmo ou a reverência. Um certo número de tipos particulares de argumentos irrelevantes têm tradicionalmente recebido nomes latinos. Alguns desses nomes latinos acabaram fazendo parte do idioma inglês, como ad hominem, por exemplo. Outros são menos conhecidos, só consideraremos alguns deles sem pretensão alguma de fazer um tratamento exaustivo. Como conseguem ser persuasivos, apesar de sua incorreção lógica, explica-se em alguns casos pela sua função expressiva, destinada a provocar atitudes suscetíveis de causar a aceitação das conclusões que instigam, em vez de fornecerem as provas que evidenciem a verdade dessas conclusões. Argumentum ad baculum. Recurso à força. O argumentum ad baculum é a falácia que se comete quando se apela para a força ou a ameaça de força para provocar a aceitação de uma conclusão. Usualmente só se recorre a ela quando as provas ou argumentos racionais fracassam. O ad baculum resume-se no aforismo: a força gera o direito. O uso e a ameaça dos métodos de mão dura para vergarem os adversários políticos fornecem exemplos contemporâneos dessa falácia. O recurso a métodos não racionais de intimidação pode ser, naturalmente, mais sutil do que o uso aberto ou a ameaça de campos de concentração ou tropas de choque. O cabo eleitoral de um partido político usa argumentum ad baculum quando recorda a um deputado que ele, o cacique, representa a manobra a seu bel prazer, tantos representa e manobra a seu bel prazer tantos milhares de votos no distrito eleitoral do deputado ou tantos contribuintes potenciais para as campanhas de angariação de fundos. Logicamente, estas considerações nada têm que ver com os méritos da legislação cuja aprovação o cabo eleitoral pretende influenciar, mas infelizmente podem ser muito persuasivas. Na escala internacional, o argumento ad baculum significa a guerra ou a ameaça de guerra. Um exemplo divertido, se bem que ao mesmo tempo assustador, de raciocínio ad baculum no nível internacional é o que Henry Hopkins nos conta em sua descrição do encontro dos três grandes em Yalta no final da Segunda Guerra Mundial. Conta Hopkins que Churchill informara aos demais ter sugerido ao Papa que um determinado curso de ação seria o correto. E Stalin teria manifestado seu desacordo perguntando: e quantas divisões disse o senhor que o Papa tem prontas para entrar em combate? Argumentum ad
hominem. Ofensivo. A frase argumentum ad hominem é literalmente traduzida como argumento dirigido contra o homem. É suscetível de duas interpretações cujas correlações serão explicadas depois de termos examinado uma ou outra separadamente. Podemos designar a primeira interpretação dessa falácia como a variedade ofensiva. É cometida quando, em vez de tentar refutar a verdade do que se afirma, ataca o homem que fez a afirmação. Assim, por exemplo, poder-se-ia arguir que a filosofia de Bacon é indigna de confiança porque ele foi demitido do seu cargo de chanceler por desonestidade. Esse argumento é falaz porque o caráter pessoal de um homem é logicamente irrelevante para determinar a verdade ou falsidade do que ele diz, ou a correção ou incorreção de seu raciocínio. Arguir que uma proposição é má ou uma afirmação é falsa porque foram propostas ou afirmadas pelos comunistas ou por membros da John Birch Society, ou por católicos ou por anticatólicos, ou por homens que surram as esposas, é raciocinar de modo falacioso e fazer-se culpado de sustentar um argumento ad hominem, ofensivo. Disse algumas vezes que este tipo de argumento comete a falácia genética por óbvias razões. O modo como, por vezes, este argumento falaz pode persuadir é através do processo psicológico de transferência. Se pode ser provocada uma atitude de desaprovação em relação a uma pessoa, essa atitude terá possibilidades de tender para transbordar do campo estritamente emocional e converter-se em desacordo com o que essa pessoa diz. Mas esta conexão é só psicológica, não lógica. Assim, o mais perverso dos homens pode, por vezes, dizer a verdade ou raciocinar corretamente. Um exemplo clássico desta falácia relaciona-se com o procedimento judicial britânico. Na Grã-Bretanha, a prática da advocacia divide-se entre solicitors, procuradores ou solicitadores, que preparam os casos para apresentação a juízo, e os barristers, advogados de foro, que pleiteiam e arguem a causa no tribunal. Habitualmente, a cooperação entre eles é admirável, mas por vezes deixa muito a desejar. Numa destas últimas ocasiões, o barrister ignorava o caso completamente até ao dia em que tinha de ser levado a juízo a dependência do solicitor para a investigação do caso do querelado e a preparação das alegações. Chegou ao tribunal instantes antes de começar o julgamento e o solicitor entregou-lhe a súmula das alegações. Surpreendido pela exiguidade do documento, deu uma olhada pelo conteúdo para encontrar escrito o seguinte: não há defesa. Ataque o advogado do queixoso. Argumentum ad hominem circunstancial. A outra interpretação da falácia de argumentum ad hominem
A variedade circunstancial diz respeito às relações entre as convicções de uma pessoa e as suas circunstâncias. Numa disputa entre dois homens, um deles pode ignorar totalmente a questão relativa à verdade ou falsidade de suas próprias afirmações e tratar de provar, em contrapartida, que o seu antagonismo deve aceitá-las por causa das circunstâncias especiais em que este se encontra. Assim, se um dos contendores contendores é um sacerdote, o outro poderá arguir que uma certa asserção deve ser aceita porque sua negação é incompatível com as Escrituras. Isso não é demonstrar sua verdade, mas insistir com uma aceitação por esse indivíduo particular devido às circunstâncias especiais em que se acha, neste caso, sua filiação religiosa. Ou se um dos antagonistas é, digamos, um republicano, o outro poderá sustentar não que uma certa proposição é verdadeira, mas que o primeiro deve concordar com ela, porque está implícito na doutrina do seu partido. O exemplo clássico dessa falácia é a réplica do caçador quando acusado de bárbaro por sacrificar animais inofensivos para sua própria diversão. Sua resposta consiste em perguntar a quem o critica: por que se alimenta o Senhor com carne de gado inocente? O esportista é culpado aqui de um argumento ad hominem, porque não procura demonstrar que é correto sacrificar a vida de animais para a satisfação de prazeres humanos, mas simplesmente que o seu crítico não pode recriminá-lo devido a certas circunstâncias especiais em que se encontra, neste caso, o de não ser vegetariano. Argumentos como estes não são corretos, não apresentam provas satisfatórias para a verdade de suas conclusões, mas pretendem tão somente conquistar o assentimento de algum antagonista por causa das suas circunstâncias especiais. Conseguem-no frequentemente, pois costumam ser, na maioria das vezes, muito persuasivas. No parágrafo precedente, descrevemos o uso do ad hominem circunstancial para fazer com que um adversário aceite nossa conclusão. Também é usado como base para rejeitar uma conclusão defendida pelo nosso adversário, como no caso em que se argumenta que as conclusões a que ele chegou foram ditadas mais pelas suas circunstâncias especiais do que pelo raciocínio ou as provas apresentadas. Assim, se os argumentos de um fabricante a favor da aprovação da proteção tarifária forem rejeitados com base em que o fabricante esperava naturalmente tirar proveito de uma tarifa protecionista, seu crítico estará cometendo a falácia do argumento ad hominem circunstancial. Este tipo de argumento, embora seja frequentemente persuasivo, é nitidamente falacioso. Não é difícil perceber a correlação existente entre as variedades ofensiva e circunstancial do argumentum ad hominem. A variedade circunstancial pode ser até considerada um caso especial da ofensiva. O primeiro uso do ad hominem circunstancial acusa o homem que discute a nossa conclusão de incoerência, quer entre as suas convicções, quer entre o que ele prega e o que pratica, o que, em última análise, pode ser interpretado como uma espécie de recriminação ou ofensa. O segundo uso do ad hominem circunstancial acusa o adversário
de ser tão tendencioso e alimentar tantos preconceitos que as razões por ele alegadas não passam de racionalizações e conclusões ditadas pelo egoísmo e os interesses próprios. E isto certamente é uma ofensa. Este gênero especial de ad hominem chama-se, às vezes, envenenar o poço por óbvias razões. Argumentum ad ignorantiam. Argumento pela ignorância. A falácia do argumento ad ignorantiam é ilustrada pelo argumento de que devem existir fantasmas, visto que ninguém foi ainda capaz de provar que não existem. O argumento ad ignorantiam é cometido sempre que uma proposição é sustentada como verdadeira na base simplesmente de que não foi provada sua falsidade ou como falsa, porque não demonstrou ser verdadeira. Mas nossa ignorância para provar ou refutar uma proposição não basta, evidentemente, para estabelecer a verdade ou falsidade dessa proposição. Esta falácia ocorre com muita frequência em relação com os fenômenos psíquicos e a telepatia, etc., sobre os quais não há provas claras em pró ou contra. É curioso que haja um tão grande número de pessoas cultas propensos a cair nesta falácia, como o testemunho numerosos estudiosos da ciência que afirmam a falsidade das pretensões espíritas e telepáticas, simplesmente na base de que a verdade delas ainda não foi estabelecida. Este modo de argumento não é falacioso num tribunal, porque aí o princípio inspirador é supor a inocência de uma pessoa até demonstrar a sua culpabilidade. A defesa pode sustentar legitimamente que, se o acusador não demonstrou a culpabilidade do acusado, deve ser ditada uma sentença de inocência. Mas, dado que esta posição se fundamenta no princípio jurídico especial acima citado, não refuta a afirmação concreta de que o argumento é de ignorantiam constitui uma falácia em todos os demais contextos. É mantido, por vezes, que o argumento ad hominem ofensivo não é falaz quando usado no tribunal com a intenção de impedir o depoimento de uma testemunha. É indubitavelmente certo que se pode duvidar da declaração de uma testemunha se for provado que é uma pessoa mentirosa e um perjuro crônico. Nos casos em que isso possa ser demonstrado, reduz certamente a credibilidade de que poderia beneficiar o testemunho oferecido. Mas se inferimos disto que o depoimento de uma testemunha estabelece a falsidade do que testemunha, em vez de concluir apenas que seu testemunho não estabelece a sua verdade, então o raciocínio é falacioso e constitui um argumentum ad ignorantiam. Tais erros são mais comuns do que se pensa. Neste ponto, devemos fazer uma restrição. Em certas circunstâncias, pode ser admitido com segurança que um certo acontecimento tivesse ocorrido, suas provas teriam sido descobertas por investigadores qualificados. Em tais circunstâncias, é perfeitamente razoável tomar a ausência de provas como uma prova positiva da sua não ocorrência. Claro que essa prova não se baseia em nossa ignorância, mas em nosso conhecimento de que, se tivesse ocorrido, o saberíamos.
Por exemplo, se uma série de investigadores do FBI não conseguir juntar provas de que o senhor X é comunista, seria errôneo concluir disso que essa investigação não tirou o FBI da sua ignorância a tal respeito. Pelo contrário, estabeleceu que o senhor X não é comunista. Não extrair tais conclusões é o reverso da moeda falsa, que é a insinuação maliciosa, como quando alguém diz de um homem que não há provas de que seja um patife. Em alguns casos, não extrair uma conclusão é tanto uma violação do raciocínio correto, quanto extrair uma conclusão equívoca ou errada. Argumentum ad misericordiam. Apelo à piedade. O argumentum ad misericordiam é a falácia que se comete quando se apela para a piedade ou compaixão para se conseguir com que uma determinada conclusão seja aceita. Esse argumento encontra-se com frequência nos tribunais de justiça, quando um advogado de defesa põe de lado os fatos pertinentes ao caso e trata de ganhar a absolvição do seu constituinte, despertando a piedade nos membros do júri. Clarence Darrow, famoso advogado criminalista, era um mestre consumado no uso desse gênero de recurso. Na defesa de Thomas E. Kidd, um funcionário da Amalgamated Wooden Works Union, levado a juízo sobre a acusação de conspiração criminosa, Darrow dirigiu estas palavras aos jurados: apelo para vós, não em defesa de Thomas Kidd, mas em nome da extensa série da externíssima sucessão que remonta a um distante passado através das eras e que se projeta nos anos vindouros, a extremíssima série de homens oprimidos e despojados da terra. Apelo para vós em nome dos homens que se levantam antes do amanhecer e voltam a seus lares à noite. Quando a luz já desapareceu dos céus, e dão suas vidas, suas forças e seu trabalho, para que outros enriqueçam e se engrandeçam. Apelo para vós, em nome daquelas mulheres que oferecem suas vidas a esse moderno Deus do dinheiro, e apelo para vós em nome de seus filhos, os que vivem e os que ainda estão por nascer. Era Thomas Kidd culpado do que se lhe acusava? O apelo de Darrow era suficientemente comovedor para conseguir que o jurado comum quisesse jogar pela janela as questões de provas e de legalidade. Contudo, por muito persuasiva que seja tal alegação do ponto de vista da lógica, é falaz qualquer raciocínio que pretenda derivar de premissas tais como essas da conclusão de que o acusado é inocente. Um exemplo mais antigo e consideravelmente mais sutil de argumentum ad misericordiam encontra-se na Apologia de Platão, que pretende ser um relato da defesa que Sócrates apresentou de si próprio durante o seu julgamento. Talvez haja alguém entre vós que esteja ressentido comigo ao recordar que ele próprio,
Numa ocasião semelhante e até menos séria, rogou e suplicou aos juízes com muitas lágrimas e levou seus filhos ao tribunal para despertar a compaixão junto com uma multidão de parentes e amigos, ao passo que eu, em contrapartida, ainda que minha vida corra perigo, nada farei dessas coisas. O contraste pode ocorrer em seu espírito predispô-lo contra mim e levá-lo a depositar seu voto com ira, porque está descontente comigo por causa disso. Ora, se há alguma pessoa assim entre vós, note-se que não afirmo que haja a essa pessoa, se houver, poderia responder razoavelmente desta maneira: Caro amigo, sou um homem e, como os demais homens, uma criatura de carne e sangue, e não de madeira ou pedra, como disse Homero. E tenho também família, sim, e filhos, ó atenienses, três em número, um quase homem e dois ainda pequenos. Entretanto, não travei nenhum deles entre vós, para que vos supliquem a minha absolvição. O argumento ad misericórdia é usado por vezes de maneira ridícula, como o caso daquele jovem que foi julgado por um crime particularmente brutal, o assassinato de seu pai e de sua mãe, com o machado, diante de provas esmagadoras, solicitou piedade do tribunal na base de que era órfão. Argumentum ad populum. O argumento ad populum define-se algumas vezes como sendo as falácias que se cometem ao dirigir um apelo emocional ao povo ou à galeria para conquistar a sua anuência a uma conclusão que não é sustentada por boas provas. Mas esta definição é tão ampla que inclui as falácias ad misericordiam, ad hominem ofensivo e quase todas as outras falácias de relevância. Podemos definir o argumentum ad populum de um modo mais circunscrito como a tentativa de ganhar a concordância popular para uma conclusão, despertando as paixões e o entusiasmo da multidão. É o recurso favorito do propagandista, do demagogo e do publicitário. Diante da tarefa de mobilizar o sentimento público a favor de uma determinada medida ou contra ela, o propagandista evitará o laborioso processo de reunir e apresentar provas e argumentos racionais, recorrendo aos métodos mais rápidos do argumentum ad populum. Se a medida proposta introduzir uma mudança e ela está contra essa mudança, expressará suspeitas sobre as inovações arbitrárias e elogiará a sabedoria da ordem existente. Se estiver a favor da mudança, falará das virtudes do progresso e opor-se-á aos preconceitos antiquados. Temos, neste caso, o uso de expressões difamatórias sem qualquer intento racional de argumentar a seu favor. Ao seu favor. De justificar a sua aplicação ao seu
de argumentar a seu favor, cu, de justificar. Temos nesse caso o uso de expressões difamatórias sem qualquer intento racional de argumentar a seu favor, ou de justificar a sua aplicação. Esta técnica é suplementada pela exibição de barreiras e estandartes, bandas de música e tudo o mais que puder servir para excitar e estimular o público. O uso feito pelo demagogo do argumentum ad populum está maravilhosamente ilustrado pela versão que nos deu Shakespeare da oração fúnebre de Marco Antônio sobre o corpo de Júlio César. Devemos ao vendedor ambulante, ao artista de variedades e ao publicitário do século XX o fato de assistirmos à elevação do argumento ad populum quase ao status de uma arte superior. Neste campo são tentadas todas as espécies de associações entre o produto que é anunciado e os objetos em relação aos quais se supõe que existe uma forte aprovação pública. Comer uma certa marca de cereais industrializados é, e é proclamado como dever patriótico. Tomar banho com um sabonete de certa marca é descrito como uma experiência emocional. Acordes de música sinfônica antecedem e sucedem ao anúncio de um creme dental em programas de rádio e televisão patrocinados pelo seu fabricante. Nos cartazes de propaganda, as pessoas que usam os produtos anunciados são sempre retratadas usando o gênero de vestuário e vivendo no tipo de casas que parecem serem suscetíveis de despertar a aprovação e a admiração do consumidor médio. Os jovens que nelas figuram, usando os referidos produtos, são de olhos claros e ombros largos. Os anciãos são invariavelmente de aspecto distinto. As mulheres são todas esbeltas e encantadoras, ou muitíssimo bem vestidas, ou quase despidas. Quer uma pessoa esteja interessada no transporte econômico ou na condução em alta velocidade, todo fabricante de automóveis garantirá que seu produto é o melhor e provará a sua afirmação exibindo o seu modelo de automóvel cercado de belas moças com biquíni. O, os anunciantes glamorizam os seus produtos e os vendem nos sonhos e delírios de ganância junto a cada vidro de pílulas para a prisão de ventre ou baldes para o lixo. Ademais, se o que se pretende é provar que os produtos servem de modo adequado às suas funções ostensivas, tais procedimentos são exemplos glorificados do argumentum ad populum. Além do apelo ao esnobismo já referido, podemos concluir nesta epígrafe o conhecido argumento eleiçoeiro. O político em campanha eleitoral argumenta que deve receber nossos votos porque todo o mundo vota nele. É-nos dito que tal e tal marca de comestíveis
ou de cigarros ou de automóveis é a melhor porque é a que mais vende na América. Uma certa crença deve ser verdadeira porque todo mundo sabe disso, mas a aceitação popular de uma atitude não prova que seja razoável. O uso generalizado de um produto não demonstra que seja satisfatório. A concordância geral com uma opinião não prova que seja verdadeira. Raciocinar desta maneira é cometer a falácia ad populum. Argumentum ad verecudiam. Apelo à autoridade. O argumentum ad verecudiam é o recurso à autoridade, isto é, ao sentimento de respeito que as pessoas alimentam pelos indivíduos famosos para granjear a anuência a uma determinada conclusão. Este argumento nem sempre é rigorosamente falaz, pois a referência a uma reconhecida autoridade no campo especial de sua competência pode dar maior peso a uma opinião e concluir e constituir uma prova relevante. Se vários leigos discutem a respeito de alguma questão da ciência física e um deles apela para o testemunho de Einstein sobre o problema em debate, esse testemunho é muito importante. Embora não prove o que se sustente, há uma tendência certa para corroborá-lo. Contudo, isto é muito relativo, pois se em lugar de leigos forem especialistas, os que debatem um dado problema que está dentro do âmbito da sua especialidade só devem recorrer aos fatos e à razão, e qualquer recurso à autoridade de outro perito carecia completamente de valor, careceria completamente de valor probatório. Mas quando se recorre a uma autoridade para testemunhar em questões que estão fora da sua especialidade, o apelo comete a falácia do argumentum ad verecundiam. Se, numa discussão sobre religião, um dos antagonistas recorre às opiniões de Darwin, uma grande autoridade em biologia, esse recurso é falacioso. Do mesmo modo, apelar para as opiniões de um grande físico como Einstein para dirigir uma discussão sobre política ou economia seria igualmente falacioso. Poder-se-ia argumentar que uma pessoa suficientemente brilhante para atingir o status de uma autoridade em domínios complexos e difíceis como a biologia ou a física deve também ter opiniões corretas em outros campos que estão fora da sua especialidade. Mas a fraqueza desse argumento é óbvia quando percebemos que, nestes tempos de extrema especialização, obter conhecimentos completos num campo requer tão grande concentração que restringe a possibilidade de adquirir em outros um conhecimento autorizado. Os testemunhos publicitários são exemplos eloquentes desta falácia. Somos instados a fumar esta ou aquela marca de cigarros, porque um campeão de natação ou um corredor de automóveis afirma a superioridade de tal marca. E se nos assegura que um tal cosmético é melhor, porque é o preferido de uma cantora de ópera ou estrela de cinema. Claro que uma publicidade deste gênero pode ser também considerada um apelo ao esnobismo e classificada como um exemplo de argumentum ad populum. Mas quando se afirma que uma
proposição é literalmente verdadeira na base de sua asserção por uma autoridade cuja competência reside num campo diferente, temos uma falácia de argumentum ad verecundiam. Acidente. A falácia de acidente consiste em aplicar uma regra geral a um caso particular cujas circunstâncias acidentais tornam a regra inaplicável. Na República de Platão, por exemplo, encontra-se uma exceção à regra geral de que uma pessoa deve pagar as suas dívidas. Suponhamos que um amigo, quando em seu perfeito juízo, confiou-me em depósito suas armas e me pediu que lhes devolvesse quando seu espírito estivesse conturbado. Deveria devolver-lhes? Ninguém diria que sim, ou que eu faria a coisa certa, se assim procedesse. O que é verdadeiro em geral pode não ser universalmente verdadeiro, sem limitações, porque as circunstâncias alteram os casos. Muitas generalizações conhecidas ou suspeitas de terem exceções são enunciadas sem restrições, quer porque as condições exatas que limitam a sua implicabilidade não são conhecidas, quer porque as circunstâncias acidentais que as tornam inaplicáveis ocorrem de um modo tão raro que são praticamente negligenciadas. Quando se recorre a uma tal generalização, ao argumentar sobre um determinado caso cujas circunstâncias acidentais impedem a aplicação da proposição geral, disse que o argumento cometeu a falácia de acidente. Alguns exemplos dessa falácia não fazem muita diferença de anedotas. Por exemplo, o que você comprou ontem comerá hoje. Você ontem comprou carne crua, portanto, comerá hoje carne crua. Neste argumento, a premissa, o que você comprou ontem comerá hoje, aplica-se apenas, geralmente, à substância do que é comprado, não à sua condição. Não tem o intuito de abranger todas as circunstâncias acidentais, como a condição crua da carne. Sobre este exemplo, escreveu De Morgan: esse pedaço de carne permaneceu sem cozinhar, tão fresco como sempre, durante um prodigioso espaço de tempo. Estava cru quando Reich o mencionou em Margarita Filosófica, em 1496. O Dr. Whately encontrou-o exatamente no mesmo estado em 1826. Entretanto, em suas mais sérias formas, a falácia de acidente tem vitimado frequentemente os moralistas e legalistas que tentam decidir questões específicas e complexas recorrendo mecanicamente às regras gerais. Conforme observou H.W.B. Joseph, não existe falácia mais insidiosa do que tratar um enunciado que em muitos aspectos não é enganador, como se fosse sempre verdadeiro e sem restrições. Acidente convertido e generalização apressada. Ao procurar compreender e caracterizar todos os casos de um certo tipo, uma pessoa pode usualmente prestar apenas atenção a alguns deles.
mas os que são examinados devem ser típicos, não atípicos. Se se considerarem apenas os casos excepcionais e precipitadamente dele se generalizar para uma regra que só se ajusta a esses casos, a falácia cometida é a de acidente convertido. Por exemplo, observando o valor dos narcóticos quando administrados por um método para aliviar as dores dos que estão gravemente enfermos, uma pessoa talvez seja levada a propor que os narcóticos deviam ser postos à disposição de todo mundo. Ou, considerando o efeito do álcool apenas sobre os que se entregam à bebida em excesso, uma pessoa talvez conclua que todas as bebidas alcoólicas são nocivas e solicite a proibição legal de sua venda e consumo. Tal raciocínio é errôneo e ilustra a falácia do acidente convertido ou generalização apressada. Falsa causa. A falácia a que damos o nome de falsa causa foi analisada de várias maneiras no passado e recebeu diversos nomes latinos, tais como non causa pro causa e post hoc ergo propter hoc. O primeiro deles é mais geral e indica o erro de tomar como causa de um efeito algo que não é a sua causa real. O segundo designa a inferência de um acontecimento, de que um acontecimento é a causa de outro, na simples base de que o primeiro é anterior ao segundo. Consideraremos todo e qualquer argumento que tenta erroneamente estabelecer uma conexão causal como um exemplo de falácia de falsa causa. O que realmente constitui um bom argumento para a presença de conexões causais é talvez o problema central da lógica indutiva ou método científico e será discutido em capítulos posteriores. O significado de causa é examinado na seção 1 do capítulo 12. Contudo, é fácil ver que o mero fato de coincidência ou sucessão temporal não basta para estabelecer qualquer relação causal. Devemos certamente rejeitar a pretensão do selvagem de que o fato de fazer soar seus tambores é a causa do reaparecimento do Sol depois de um eclipse, ainda quando possa oferecer como prova o fato de que toda vez que os tambores soaram durante um eclipse, o Sol reapareceu sempre. Ninguém se deixaria enganar por esse argumento, mas um número incontável de pessoas é sugestionado por testemunhos a respeito de remédios milagrosos, os quais informam que a senhora X sofria de um forte resfriado, bebeu 3 vidros de uma cozedura de erva secreta e em 2 semanas o resfriado desapareceu. Petitio principii. Petição de princípio. Ao tentar estabelecer a verdade de uma proposição, uma pessoa põe-se muitas vezes à procura de premissas aceitáveis
donde a proposição em questão possa ser deduzida como conclusão. Se for adotada como premissa para o seu argumento, a própria conclusão que a pessoa tenciona provar, a falácia cometida é a de petitio principii, ou petição do princípio. Se a proposição a ser estabelecida for formulada exatamente nas mesmas palavras como premissa e como conclusão, o erro seria tão visível que não enganaria ninguém. Frequentemente, porém, as duas formulações podem ser suficientemente diferentes para obscurecer o fato de que uma única proposição ocorre como premissa e conclusão. Esta situação é ilustrada pelo seguinte exemplo dado por Whately. Permitir a todos os homens uma liberdade ilimitada de expressão deve ser sempre, de um modo geral, vantajoso para o Estado, pois é altamente propício aos interesses da comunidade que cada indivíduo desfrute de liberdade perfeitamente ilimitada para expressar os seus sentimentos. Saliente-se que a premissa não é logicamente relevante para a verdade da conclusão, pois se a premissa é verdadeira, a conclusão também tem que ser verdadeira, visto que se trata da mesma proposição em palavras distintas. Mas a premissa é logicamente relevante para o propósito de provar a conclusão. Se a proposição é aceitável sem argumento nenhum, nenhum argumento é necessário para estabelecê-la. E se a proposição não é aceitável sem argumento, então nenhum argumento que exija a sua aceitação como premissa terá a possibilidade de levar alguém a aceitar sua conclusão. Em qualquer argumento de tal natureza, a conclusão só afirma o que foi afirmado nas premissas, e daí o argumento, embora perfeitamente válido, é totalmente incapaz de estabelecer a verdade da sua conclusão. Em qualquer argumento, a conclusão afirma somente o que foi declarado nas premissas, e por isso o argumento, embora perfeitamente válido, é às vezes incapaz de estabelecer a verdade da conclusão. Por vezes, uma cadeia de numerosos argumentos é usada na tentativa de estabelecer uma conclusão. Assim, uma pessoa pode argumentar que Shakespeare é maior escritor que Spilane, porque as pessoas com bom gosto literário preferem Shakespeare. E se lhe for argumentado como é que se definem as pessoas com bom gosto literário, a resposta será que tais pessoas se identificam pelo fato de preferirem Shakespeare a Spilane. Trata-se, pois, de um raciocínio circular que incorre na falácia de petitio principii. Pergunta complexa. É óbvio que existe uma ponta de comicidade em perguntas como: você abandonou os seus maus hábitos? Ou você deixou de bater em sua esposa? Não se trata de perguntas simples a que se possa responder diretamente com um sim ou com um não. As perguntas deste gênero pressupõem que já foi dada uma resposta definida a uma pergunta anterior, que nem sequer foi formulada. Assim, a primeira pressupõe que a resposta sim tenha sido dada à pergunta não formulada. Você tinha antes maus hábitos? E a segunda pressupõe uma resposta afirmativa
A seguinte pergunta, igualmente não formulada. Você já bateu alguma vez em sua esposa? Em ambos os casos, se responde com um simples sim ou não, a pergunta ardilhosa, isso tem o efeito de ratificar ou confirmar a resposta implícita à pergunta não formulada. Uma pergunta deste tipo não admite um simples sim ou não como resposta, porque não é uma pergunta simples ou única, mas uma pergunta complexa, a qual consiste de várias perguntas combinadas em uma só. As perguntas complexas não estão limitadas a anedotas óbvias, como no caso dos dois primeiros exemplos dados. Numa acariação, um advogado pode fazer perguntas complexas a uma testemunha para confundi-la ou até mesmo para incriminá-la. Pode perguntar: onde foi que ocultou as provas? Que fez com o dinheiro que roubou? Na publicidade, nos casos em que seria extremamente difícil demonstrar ou conseguir aprovação para uma simples declaração, a ideia pode ser infiltrada de modo muito persuasivo por meio de uma pergunta complexa. Um porta-voz de uma empresa de serviços públicos pode fazer a pergunta: por que motivo a exploração privada de recursos é muito mais eficiente do que qualquer controle público? Um, gi- um jingoísta perguntará ao seu auditório: até quando vamos tolerar a interferência estrangeira em nossos interesses nacionais? Em todos estes casos, o procedimento inteligente é tratar a pergunta complexa não como se fosse simples, mas analisando-a em todos os seus componentes. Pode muito bem acontecer que quando a pergunta prévia, implícita ou subentendida é respondida de maneira correta, a segunda pergunta ou explícita simplesmente se dissolve. Se eu não ocultar prova alguma, a pergunta a qual não ocultei carece de sentido. Existem outras variedades de perguntas complexas. Uma mãe pode perguntar ao seu filho pequeno se quer ser um bom menino e ir para a cama. Aqui a questão é menos enganadora. Trata-se claramente de duas perguntas. Uma delas não pressupõe uma resposta particular à outra. O que está errado é a implicação de que deve ser dada uma única resposta a ambas as perguntas. Você é a favor dos republicanos e da prosperidade ou não? Responda sim ou não. Mas trata-se de uma pergunta complexa e é, pelo menos, concebível que as duas perguntas possam ter respostas diferentes. No procedimento parlamentar, a moção para dividir a questão é uma moção privilegiada. Esta regra reconhece que as questões podem ser complexas e, portanto, podem ser examinadas com maior clareza se forem divididas. Nossa prática no tocante ao poder de veto do presidente está menos esclarecida. O presidente pode vetar uma medida em seu conjunto, mas não pode vetar a parte que desaprova e promulgar o resto. Portanto, não pode dividir a questão. Tem que vetar ou aprovar, responder sim ou não a qualquer questão, por mais complexa que seja. Assim,
Essa restrição resulta na prática do Congresso de anexar como suplementos as medidas que, de um modo geral, contam com a aprovação do presidente certas cláusulas adicionais, muitas vezes completamente irrelevantes para a questão, cláusulas essas que se sabe também terem a oposição do presidente. Quando se lhe apresenta um projeto de lei semelhante, o presidente vê-se na contingência de aprovar algo que desaprova ou de vetar algo que aprova. Ainda, uma outra espécie de pergunta complexa envolve certos epitetos que predeterminam, de certo modo, a resposta, como quando alguém pergunta: Fulano é um radical fanático ou um conservador irracional? Ou essa política não está conduzindo a uma inflação ruinosa? Neste caso, como nos demais, é preciso dividir a pergunta complexa. As respostas podem ser radical, sim, mas não fanático. Conservador, sim, mas não irracional. Ou levará a uma inflação, sim, mas não será ruinosa e poderá provocar um reajuste, um reajustamento salutar. Até aqui, examinamos as perguntas complexas em geral, mas ainda não identificamos especificamente a falácia da pergunta complexa. Na forma do seu todo explícita, a falácia da pergunta complexa ocorre no diálogo. Uma pessoa formula uma pergunta complexa. Seu interlocutor responde inadvertidamente com um sim ou um não, e a primeira pessoa então extrai uma inferência falaciosa que pode, pare, poderá parecer apropriada. Por exemplo, investigador. Suas vendas aumentaram em consequência da sua publicidade equívoca. Testemunha. Não, senhor. Investigador. Ah! Então admite que sua publicidade era equívoca e induzia o público ao erro. Você sabe que sua conduta transgride as normas da ética comercial e pode causar-lhe sérios dissabores? Menos explicitamente, a falácia da pergunta complexa pode envolver apenas uma pessoa que formula a pergunta complexa, respondendo-lhe e depois passa a extrair a inferência maliciosa. Ou ainda menos explicitamente, a pessoa poderá fazer, de um modo simples, a pergunta e aduzir a inferência sem que a resposta seja enunciada, mas apenas subentendida. Ignoratio elenti. Conclusão irrelevante. A falácia de ignoratio elenti é cometida quando um argumento que pretende estabelecer uma determinada conclusão é dirigido para provar uma conclusão diferente. Por exemplo, quando uma determinada proposta de legislação relacionada com a política habitacional está em discussão, um legislador poderá pedir a palavra para falar sobre o projeto e dizer apenas que deseja proporcionar moradia decente a todas as pessoas. Suas considerações são, portanto, irrelevantes para a matéria em apreciação de um ponto de vista lógico, porquanto a questão diz respeito a determinadas medidas práticas
prestes a serem decididas. Presumivelmente, todos concordam que moradia apropriada para todas as pessoas é desejável. Mesmo aqueles que realmente não o pensam fingirão concordar. A questão é a seguinte: as medidas propostas proporcionarão isso e, no caso positivo, de um modo melhor do que qualquer outra alternativa prática? O argumento do orador é falacioso, visto que comete a falácia de ignoratio elenchi ou conclusão irrelevante. Num tribunal, tentando provar que o réu é culpado de homicídio, o promotor público poderá argumentar longamente que o homicídio é um crime horrível. Será até capaz de provar com êxito uma conclusão. Mas quando infere das suas considerações sobre o horror do crime de que o réu é acusado, está cometendo a falácia de ignoratio elenchi. A interrogação que surge naturalmente é como tais argumentos conseguem iludir alguém. Uma vez percebido que a conclusão é irrelevante, por que motivo o argumento poderá enganar alguém? Em primeiro lugar, nem sempre é óbvio que um dado argumento seja o caso de ignoratio elenchi. Durante uma prolongada discussão, a fadiga pode ocasionar desatenção e erros, de modo que as irrelevâncias passem despercebidas. Isto é apenas parte da explicação, é claro. A outra parte tem a ver com o fato de que a linguagem pode servir tanto para despertar emoções como para comunicar informações. Consideremos o primeiro exemplo de ignoratio elenchi, ao insistir em que a moradia decente para todos é desejável, o orador pode provocar uma atitude de aprovação para si próprio e para o que diz. E essa atitude tenderá a se transferir para a sua conclusão final, mais por associação psicológica do que por implicação lógica. O orador talvez consiga despertar um sentimento tão positivo a favor do desenvolvimento habitacional que seus ouvintes votarão mais entusiasticamente o projeto de lei, como se ele tivesse realmente demonstrado que sua promulgação era de interesse público. Do mesmo modo, no segundo exemplo, se o promotor fizer uma descrição suficientemente impressionante dos horrores do homicídio, o júri pode ficar tão excitado, tanta repulsa pode ser provocada em cada um dos jurados, que estes decretarão um veredicto de culpa tão mais rápido como se o promotor tivesse provado meramente que o acusado cometera o crime. Embora todo o apelo emocional seja logicamente relevante para a verdade ou falsidade de uma conclusão, nem todos os casos de ignoratio elenchi implicam necessariamente um apelo emocional. Um argumento pode ser enunciado em linguagem fria, asséptica, neu- ne- neutral e, mesmo assim, cometer a falácia da conclusão irrelevante. É o que acontece se suas premissas forem dirigidas para uma conclusão diferente daquela que deveria ser por elas estabelecidas. Exercícios: identificar as falácias de relevância nos seguintes trechos e explicar de que modo cada trecho específico implica em falácia ou falácias. 1. Você não pode levar a sério o que o professor Threadbare diz sobre a importância de salários mais elevados para os professores. Como professor,
Ele é naturalmente favorável a um aumento dos salários dos professores. 2. Estou certo de que o embaixador deles será razoável sobre a questão. Afinal de contas, o homem é um animal racional. 3. As esposas de homens bem-sucedidos na vida vestem roupas caras, de modo que a melhor maneira de uma mulher ajudar é seu marido a triunfar é comprar um guarda-roupa caro. 4. Anitos. Sócrates, acho que falais mal dos homens com excessiva desenvoltura. Se ouvisseis meu conselho, recomendaria que fosseis cuidadoso. Talvez não exista uma cidade em que não seja mais fácil causar dano aos homens do que fazer-lhes bem. E é esse, por certo, o caso de Atenas, como creio que sabeis. Platão, Menon. 5. Nossa equipe é a mais destacada do torneio, porque tem os melhores jogadores e o melhor treinador. Sabemos que possui os melhores jogadores e o melhor treinador, por conseguinte, é óbvio, vai ganhar o título. E ganhará o título, pois merece conquistá-lo. É claro, merece ganhar o título, é, porque é de há muito a melhor equipe do torneio. 6. Senhor Scrooge, meu marido, sem dúvida, merece um aumento de salário. Mal consigo alimentar decentemente as crianças com o que o senhor lhe paga. E nosso caçula, Tim, precisa de uma operação, se quisermos que ande algum dia sem muletas. 7. Nossos testes mostraram que a droga em questão não possui qualquer valor medicinal, possivelmente nenhum, para os males que pretende, em hipótese, curar. Concluímos, portanto, que não pode ser vendida com êxito e será um fracasso comercial. 8. Durante a guerra, as redes de espionagem inimiga foram descobertas mediante a escuta e gravação dos telefonemas dos suspeitos. Portanto, as autoridades deveriam adotar a escuta dos telefones de todos os suspeitos. 9. Contudo, muito pouco interessa agora o que o rei da Inglaterra diga ou faça. Violou perversamente todas as obrigações morais e humanas, calcou aos pés a natureza e a consciência, e por um pertinaz e constitucional espírito de intolerância, de insolência e crueldade, granjeou para si próprio uma aversão universal. Thomas Paine, Common Sense. 10. Jamais um sopro de escândalo tocou o senador. Portanto, deve ser incorruptivelmente honesto. 11. Nesse melancólico livro, O Futuro de uma Ilusão, Dr. Freud, ele próprio, um dos últimos grandes teóricos da classe capitalista europeia, enunciou com singela clareza a impossibilidade de crença religiosa para o homem educado de hoje. John Strachey, the Coming Struggle for Power. 12. A Inquisição deve ter sido
justificada e benéfica se povos inteiros a solicitaram e a defenderam. Se homens de almas generosas e elevados espíritos a fundaram e a mantiveram com independência e imparcialidade, e seus próprios adversários a implicaram por conta própria, respondendo a uma pira com outra pira. Benedicto Croce, Filosofia do Prático. 13. Hoje sou eu que jogo no arco. Afinal de contas, a bola é minha. 14. Porque sei mais do que outras pessoas. Porque, em geral, sou mais arguto. Nunca refleti sobre questões que não são realmente questões. Nunca desperdicei minha energia. Friedrich Nietzsche. Eis homo. 15. Claro que o socialismo é desejável. Observam os fatos. Observem os fatos. A certa altura, todos os serviços públicos eram de propriedade privada. Agora, são cada vez mais propriedade do governo. As leis de previdência social consubstanciam muitos dos princípios que os socialistas sempre defenderam. Estamos todos no caminho do socialismo e seu completo triunfo é inevitável. 16. Aquele novo estudante diz que sou o seu professor favorito e deve estar dizendo a verdade, porque nenhum estudante mentiria ao seu professor favorito. 17. Mas observo, disse Cleanthes, a respeito de você, filho, e de todos os céticos especulativos, que sua doutrina e sua prática estão tanto em discordância nos mais profundos pontos da teoria como na conduta da vida comum. David Hume. 18. A regra de ouro é básica para todo o sistema ético até hoje criado e todos aceitam sob uma forma ou outra, portanto, é um princípio moral inegavelmente sólido. 19. Nenhum matemático foi capaz de demonstrar até hoje a verdade do famoso último teorema de Fermat. Portanto, deve ser falso. 20. Mas podereis duvidar de que o ar tem peso quando tendes o claro testemunho de Aristóteles ao afirmar que todos os elementos têm peso, incluindo o ar, e excetuando apenas o fogo? Galileu Galilei. 21. O que o agricultor semeia na primavera, colhe no outono. Na primavera, semeia milho de $2 o alqueire. Portanto, no outono, o agricultor colhe milho de $2 o alqueire. 22. Claro que existe Papai Noel, mas não traz presentes a meninos que não acreditam nele. 23. Os alarmistas não conseguiram provar que as chuvas radioativas são nocivas à vida humana. Portanto, é perfeitamente seguro continuar nosso programa de provas com armas termonucleares. 24. Tenho certeza absoluta da velocidade a que estava dirigindo, senhor guarda, e estava abaixo do limite de velocidade. Já fui multado antes e se me der agora mais uma notificação dessas, a despesa vai me custar mais de $50. E se tiver de pagar isso,
Não poderei arranjar dinheiro para a operação de minha mulher. Ela está doente há muito tempo e precisa ser operada com urgência. 25. Não vale a pena contratar um operário especializado para fazer o trabalho, porque muitos que são considerados especialistas não sabem mais do que qualquer outro operário. 26. Pessoalmente, Nietzsche era mais filósofo do que sua filosofia. Suas considerações sobre o poder, a severidade e a soberba e imortalidade eram o passatempo de um jovem escolar inofensivo e de um inválido constitucional. George Santayana. 27. É a favor do aumento de serviços governamentais e impostos mais elevados? Se é, aqueles cujos impostos já são excessivamente altos votarão contra você. Se não é, os que precisam de mais serviços facultados pelo governo votarão contra você. Em nenhum caso poderá alimentar esperanças de ganhar o apoio geral. 28. Em seu trabalho, um advogado é sempre livre para consultar os livros de direito que quiser. Em um, e um médico frequentemente estuda casos em seus manuais de medicina. A todos deveria ser permitida uma liberdade semelhante de referência e consulta. Assim, aos estudantes deveriam ser considerados usarem seus compêndios durante os exames. 29. Enquanto o general Grant estava ganhando batalhas no Oeste, o presidente Lincoln recebia muitas queixas a respeito de Grant ser um bêbado. Quando um delegado lhe disse um dia que Grant estava irremediavelmente viciado no uísque, o presidente teria replicado: Eu bem que gostaria que o general Grant enviasse um barril do seu uísque para cada um dos meus outros generais. 30. Conta-se uma história a respeito de Wendell Phillips, o abolicionista. Certo dia, encontrou-se no mesmo trem com um grupo de clérigos solistas a caminho de uma conferência. Quando os solistas souberam da presença de Phillips, decidiram diver- divertir-se à custa dele. Um dos clérigos aproximou-se e perguntou: Você é o Wendell Phillips? Sim, senhor. É o grande abolicionista. Não sou grande, mas sou abolicionista. Não é aquele que faz discursos em Boston, Nova York, contra a escravatura? Sim, sou eu. Por que não vai ao Kentucky fazer discursos? Phillips olhou para o seu interlocutor por alguns instantes e perguntou: O senhor é ministro? Sim, sou, respondeu o clérigo. E está tentando salvar as almas do inferno? Sim. Bom, então, por que não vai até lá?